Salmos 23, 2 e 3. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, em amor do seu nome. Palavras do Senhor. Quem desejar pode sentar, tá, igreja? Aleluia. Graças e paz, queridos. Curvemos nossas cabeças. Vamos orar ao Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui para te servir e te adorar. Senhor, eu quero apresentar, Senhor, cada mente, cada coração que entrou por aquelas portas, Senhor. Que estejamos cativos ao poder do Evangelho. Que estejamos cativos, Senhor, à Tua vontade nessa noite. Dá-nos entendimento da Tua palavra, dá-nos sabedoria, Senhor. Ministra em nosso coração. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade nesse lugar. Importa que Tu cresças, Jesus, e eu diminua. Assim eu te agradeço. Aleluia. Queridos, como a pastora Patrícia leu, lá no Salmo 23,
Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas e restaura-me o vigor. Esse é um lugar de descanso. Em verdes pastagens, onde o Senhor ele nos dá a provisão, em águas tranquilas. É nesse lugar que nós podemos restaurar as nossas forças, restaurar o nosso vigor. Descansamos quando entregamos nosso coração. A mensagem de hoje ela tem por título Descanso Sobrenatural. Muitas vezes nós queremos descansar e a gente deita para dormir. E muitas vezes até nós dormimos, mas acordamos mais cansados. Ou acordamos com a sensação de que nós não dormimos. E às vezes nos sentimos até mais cansados do que antes de nós tivéssemos deitados para dormir. Muitas vezes essa sensação toma conta de nossas vidas e acordamos estressados, agoniados, preocupados, mesmo estando em casa e deitando a cabeça no travesseiro, mas muitas vezes não conseguimos descansar de fato. E essa mensagem que nós vamos ver hoje, essa mensagem que o Senhor vai ministrar no nosso coração, ela vai falar exatamente isso, sobre um lugar de descanso, mas um descanso sobrenatural. Um descanso que ele vai fugir totalmente do nosso campo natural, do nosso campo que nós estamos acostumados a viver, nosso campo que nós estamos acostumados a morar, seja na nossa casa, seja na casa de alguém, mas um descanso que foge totalmente do âmbito natural. Um descanso verdadeiro e sobrenatural em Cristo Jesus. Descansamos quando entregamos. Quando nós nos entregamos no Senhor, nós poderemos descansar de fato. Verdadeiramente, não é sobre quanto tempo se tira umas férias, se em 10 dias, se em 20 dias de férias, se em 30 dias de férias. Não é sobre a quantidade de tempo que se tem um descanso. Como eu falei no início, tem pessoas que dormem 8 horas, outros dormem 6 horas. Não é sobre o tempo que se vai descansar, nem o local. Não é sobre se afastar de todos, se retirar para o campo ou para a praia. Não é sobre isso. Sobre se afastar. É sobre estar com o seu coração em Deus. É sobre estar com o nosso coração em Deus, em nosso Pai. É nesse lugar que nós encontraremos descanso. Isso nos levará para um lugar pleno, um lugar de descanso e não de conforto. Muitas vezes nós achamos que para poder descansar precisamos estar num ambiente confortável. Não. A gente viu que Jacó descansou e dormiu com a cabeça numa pedra, junto a um ribeiro. Então não é sobre ter um lugar confortável, sabe? Ter um ar-condicionado, ter um bom ventilador, não é sobre isso. Não é sobre o local onde a gente vai descansar, não é? Às vezes o local que a gente está pode ser um local que não seja nem confortável, mas nesse lugar nós poderemos encontrar um descanso se nós estivermos no Senhor. Então não é um local confortável, mas de descanso pleno, na certeza de que o Senhor já fez todas as coisas e nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa é a certeza que nós precisamos ter. Uma certeza de já estar em Cristo nas regiões celestiais. Pela fé, nós podemos andar assim, tendo essa plena certeza que nós estamos em Cristo Jesus. Veremos nessa noite que o descanso não está ligado ao período ou ao local, mas sim onde nosso coração se encontra. Como anda o nosso coração
no dia de hoje? Como está o nosso coração no dia de hoje? Até nós sairmos de casa, até nós chegarmos aqui, como é que se encontra o nosso coração? Ultimamente, como está o nosso coração? Para descansar de maneira sobrenatural, precisa haver uma mudança de mente. Primeiramente, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Primeiramente, tem que haver uma metanoia, uma mudança de mente. Eu preciso começar a modificar o meu modo de pensar. Às vezes, o nosso modo de pensar, ele vai nos levar para um caminho que vai tirar o nosso sossego. Um caminho que vai tirar a nossa plena confiança em Deus, um caminho que vai roubar a nossa paz. Então, primeiramente, nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Senhor, muda o meu jeito de pensar. Dai-me uma mente igual à tua, Jesus, para que eu pense como você pensa. Dá-me um coração igual ao teu, para que eu ame como você ama. Primeiro, decida entregar as suas bagagens extras. Eu convido você a me acompanhar nessa leitura que está em Lucas, capítulo 10. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42, diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós já ouvimos esse texto por várias vezes. Por muitas vezes, ouvimos pessoas pregarem sobre esses textos. Por muitas vezes, assistimos pregações. Por muitas vezes, lemos essa passagem, não é? E o que chama a atenção, Marta ela estava ocupada com muito serviço. Marta ela estava preocupada com muitos afazeres, com coisas até que não era da conta dela. Maria se retirou aos pés de Jesus para ficar lá ouvindo o mestre falar, ouvindo o mestre ensinar, e ela estava preocupada com tantas outras coisas. E ela chega para indignar o Senhor Jesus, para indagar o Senhor Jesus, e diz: Senhor, tu não se importa? Dize a ela que me ajude. Quem sabe, muitas vezes, a gente quer interrogar Jesus, ou quem sabe, muitas vezes, a gente quer dar uma ordem para Jesus, não é? Quem sabe, muitas vezes, a gente quer dizer o que é que Jesus tem que fazer na minha e na sua vida. Tem pessoas assim. Tem pessoas que querem dar ordem para Jesus. Ó Jesus, se você não fizer do jeito que eu quero, nem faça. Se você não trouxer da maneira que eu estou pedindo, eu não quero. Muitas pessoas querem botar o dedo na frente de Jesus e dar ordem para Jesus fazer conforme Ele quer que Jesus faça. Foi na vida de Marta. Marta disse: Senhor, fala com ela. Você não se importa que ela esteja ao seu pé e eu aqui cheio de coisa para fazer? Amados, muitas vezes nós perdemos tempo preocupado com tantas bagagens que não são as nossas. Marta podia muito bem fazer o que era para ser feito e deixar sua irmã adorando Jesus. Às vezes nós nos preocupamos porque as pessoas querem largar as coisas para servir a Jesus.
E a gente quer indagar Jesus, porque essas pessoas estão aos pés dele, enquanto a gente está fazendo um serviço, enquanto a gente está fazendo alguma coisa, que não seja nem para o Senhor, mas a gente está preocupado porque o irmão ou a irmã está buscando Jesus. Marta, ela estava preocupada com a coisa que muitas vezes não era nem necessária, mas ela quis indagar Jesus, querendo que Jesus lhe recebesse uma ordem. Quem sabe, alguma vez a gente já fez isso com Jesus. Quem sabe alguma vez a gente deu ordem para Jesus. Para descansar de maneira sobrenatural, decida confiar na direção de Deus. É preciso aprender a confiar na direção. É preciso aprender a confiar em Deus. Muitas vezes nós oramos, muitas vezes nós clamamos, pedimos, falamos com Deus, mas a gente não aguarda a resposta. Às vezes nós queremos ser guiados pelo óbvio, aguardamos o óbvio, em vez de aguardar a direção e a resposta de Deus. Às vezes estamos preocupados porque as coisas estão seguindo tão bem. E aí você vem e diz, é óbvio que Deus está nesse lugar. Claro que é a resposta de Deus. É óbvio. A coincidência é muito grande. Deus está nesse negócio. E às vezes não está. E aí quando a coisa sai do controle, a gente perde a paciência. Aí às vezes quando sai do nosso controle, a gente fica preocupado. E começa a perder o sono. E começa a ficar estressado, começa a ficar agoniado, e a gente vai questionar Deus, dizer, Deus, mas você não estava no negócio? Não é como se o Senhor olhasse para mim, para você, e dissesse assim, quando foi que eu respondi a você que eu estava nesse negócio contigo? Então, às vezes, nós nos precipitamos, às vezes tomamos decisões precipitadas. Isso tem tirado o descanso de muita gente. Isso tem tirado o sono de muita gente. Decida confiar na direção de Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6, diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E o Senhor endireitará os seus caminhos. Precisamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não podemos confiar no nosso próprio entendimento. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso. Às vezes, nós fazemos planos, mas a resposta final, ela vem do Senhor. Eu e você pode fazer um plano, eu e você pode fazer um cálculo, e na nossa cabeça está tudo bem, está tudo certo, as contas bateram, mas nós confiamos naqueles cálculos, naqueles planos, e depois vem por água abaixo. Depois dá errado, e a gente fica sem entender. Mas Deus, os cálculos bateram, o que é que deu de errado? O que é que saiu do controle? Não podemos confiar unicamente em nosso próprio entendimento. Precisamos confiar na direção de Deus de todo o nosso coração. Só conseguiremos ter descanso sobrenatural se a rota também for dirigida pelo Senhor. Se o Senhor nos der um caminho para andar, nós podemos confiar plenamente no Senhor. Porque se o Senhor mandou eu e você entrar por um caminho, certamente Ele estará conosco. E dessa maneira nós podemos confiar plenamente nele, porque Ele estará conosco. Mateus 14. Você que está com a sua Bíblia aberta, convido você a ler comigo essa passagem.
Mateus 14, nós vamos ler do 22 ao 31. Que diz assim, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Olha a direção de Deus. E fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por sob o mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Versículo 27. Jesus, porém, lhe falou, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Até aí. Meus amados, muitas vezes queremos seguir o nosso próprio caminho. Nós vimos que em Provérbios não podemos ser guiados e confiar no nosso próprio entendimento, da maneira que nós estamos calculando ou pensando, às vezes vai dar errado. Mas Jesus, ele ordenou aqueles discípulos. Jesus, ele deu uma ordem. Poucas vezes nós vamos ver na palavra Jesus dando ordem aos seus discípulos. Nessa passagem ele dá uma ordem. A Bíblia diz que ele logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado. Jesus aqui ele dá um segmento, Jesus dá uma visão para que eles prosseguissem. Jesus ele ordena para que eles seguissem naquele caminho. A ordem de Jesus era para que eles fossem para o outro lado, não importa o que fosse acontecer no caminho. Aqueles discípulos entram no barco, recebendo a ordem de Jesus, cumprindo a ordem de Jesus e seguem conforme o mestre tinha ordenado, para seguirem para o outro lado, confiantes na palavra que o mestre tinha dado para eles. Aqueles homens eles eram pescadores profissionais, eles conheciam as condições do tempo, eles conheciam as condições do mar, não é? Não sei se alguém aqui é mestre de obras, mas muitas vezes o mestre de obra, ele está ali mexendo na terra, ele está fazendo o traço de cimento, ele sabe fazer os quadros, ele sabe levantar uma parede, fazer muitas coisas, e chega um engenheiro com cálculos, não é? Com toda aquela sabedoria, não é, Jura? E aí muitas vezes o mestre, ele olha para aqueles cálculos ali, não é? E como se ele não quisesse saber daqueles cálculos, olhar para aquela matemática toda, mas ele vai, levanta a parede do jeito que ele sabe levantar, e fica bem feito, e fica organizado. Aqueles pescadores, eles eram homens profissionais, eles conheciam as condições do tempo, eles sabiam navegar, certamente eles saberiam que naquela madrugada viria uma tempestade sobre aquela região. Mas mesmo assim, eles entram no barco e obedecem à voz de Jesus. Mesmo assim, eles entram no barco e seguem para o destino a qual Jesus apontou. Muitas vezes, estamos obedecendo à voz de Cristo e passamos por dificuldades. Muitas vezes ficamos sem entender, porque mesmo obedecendo à ordem do Senhor Jesus, levanta-se um vento contrário. Aqueles discípulos, eles não estavam em pecado. Aqueles discípulos, eles não estavam debaixo de desobediência. Aqueles discípulos,
Eles não estavam quebrando lei alguma. Eles tinham obedecido a ordem de Jesus. Mesmo assim, se levantou um vento contrário. Mesmo assim, as ondas estavam para afundar aquele barco. Muitas vezes, eu e você está fazendo tudo certinho e levanta-se uma tempestade contra nós. Mesmo assim, às vezes, eu e você está fazendo tudo certinho e o vento contrário quer se levantar e quer nos derrubar. E muitas vezes nós ficamos com medo, muitas vezes nós ficamos atemorizados diante dessas situações. E eu não sei você, mas muitas vezes, já pensou se Jesus dissesse para aqueles discípulos: olha, se vocês quiserem, se vocês acharem por bem, vocês entram no barquinho e vão para o outro lado. Se vocês acharem que isso é bom para vocês, se vocês tiverem esse desejo, essa vontade de ir lá para aquela região, para aquele outro lado, se vocês quiserem, vocês façam conforme vocês queiram. Vocês acham que eles iam entrar naquele barco? Eu acredito que não. Como eles eram seguidores de Cristo, eu acredito que eles iam esperar Jesus fazer tudo o que tem que ser feito. Por isso que Jesus deu uma ordem, porque Jesus sabia como era o coração deles. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E às vezes Jesus, ele dá uma ordem para que eu e você faça. Às vezes a gente obedece e às vezes a gente desobedece. Na passagem que nós lemos, a palavra do Senhor diz no versículo 24 que o barco já estava no meio do mar, na metade. Eu não sei como você chegou aqui, se você foi até a metade de alguma situação, se você foi a metade do caminho que o Senhor ordenou para você ir e você quis parar. Na metade do caminho é o pior lugar para se tomar decisões. Na metade do caminho é o pior lugar de pensar em retroceder. Quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falava no meu coração fortemente, como se estivesse alguém aqui nessa noite que pensou em desistir. Eu não sei se aqui nessa noite tem alguém que pensou em desistir. Alguém que pensou em largar tudo e dizer assim: ah, Senhor, está tão difícil para mim. Eu não consigo. E tu sabes como eu sou. Eu não sei se você fez essa oração. Tu sabes como eu sou. Tu sabes que eu não sou capaz. Tu sabes que eu sou pecador. Tu sabes que eu sou pecadora. E por que você me manda fazer isso sabendo que eu não consigo? Eu não sei se você pensou desse jeito nesses últimos dias, de querer desistir. Na metade do caminho. Chegou até a metade do caminho, agora quer voltar atrás. Agora quer desistir de tudo, quer saltar do barco ou quer remar de volta do lugar, do ponto de partida. Na metade do caminho, meu irmão. Você podia decidir isso antes de ir. Agora que você foi, a gente tem que seguir adiante. Amém? Independente da dificuldade, independente da tempestade, independente do tamanho da onda que se levantou, eu e você tem que enfrentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso não pode roubar nossa fé. O tamanho das ondas, o tamanho da tempestade, a força dos ventos não pode roubar nossa fé. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E Jesus disse: não tenham medo. Pedro disse: Jesus, Pedro era o mais ousado da turma, e disse: Jesus, se é você mesmo, me manda ir encontrar com você. E ele foi específico e disse: por sobre as águas. Desse jeito aí, Jesus, que você está, eu quero chegar até você sobre as águas. E eu fico imaginando como é que o coração de Jesus queimou naquela hora de ver o desejo de Pedro querer andar sobre as águas. E Jesus disse: venha, venha Pedro. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Por alguns instantes, Pedro começou a vivenciar um milagre. Eu não sei você, se você começou a vivenciar um milagre e agora quer desistir. Eu não sei se você está diante de um milagre
e o milagre está bem na portinha de acontecer, e você quer retroceder, quer voltar do meio do caminho. Pedro teve medo, e o Senhor disse: tende bom ânimo. A tradução para tende bom ânimo é tenha coragem e fé. A falta de fé e a falta de coragem, ela é impedimento para nós vivermos milagres. Tenha fé e coragem. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Pedro, por alguns instantes, confiado na palavra que Jesus deu a ele, Pedro estava sobre as águas andando. Mas a palavra do Senhor diz que ele, olhando para o lado, sentiu o vento forte. Eu não sei se você aqui nessa noite pensou dessa maneira: eu estou sentindo que Deus não está nesse negócio. Eu estou sentindo que Deus não está comigo. Eu estou sentindo que essa luta que se levantou é o inimigo contra mim. Eu não sei se você tem visto isso, tem sentido isso. Isso tem lhe causado um medo, um espanto. Meu irmão, que esse medo e esse espanto vá embora em nome de Jesus. O medo e essa coisa de nós sentirmos: eu estou sentindo, eu não estou sentindo, eu não sei se é de Deus. Isso é da alma, isso é da mente. E nós não podemos ser guiados pela alma. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Quem duvida não vive milagres. Quem duvida não vive milagres. Por alguns instantes, Pedro estava por cima das águas. Pedro estava vivendo um dos maiores milagres que os evangelhos contaram. Mas quando ele sentiu o vento forte, quando o medo tomou conta do seu coração, ele começou a afundar na dificuldade. Enquanto Pedro não duvidava, Pedro vivia o milagre. O terceiro, para descansar de maneira sobrenatural, decida fazer diferente. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se rasgar. É o relato lá em Lucas. Pedro tentou pescar a noite toda. E não pegando nada, ficou frustrado. E Jesus deu novamente uma ordem a Pedro, para ele lançar as redes. E depois da direção de Jesus na vida de Pedro, ele pegou uma quantidade de peixes extraordinária. Pedro, ele viveu vários milagres com o Senhor Jesus. Pedro viveu milagres extraordinários na presença do Senhor Jesus. Pedro, ele era um camarada ousado. No relato bíblico, nós vimos que apenas Jesus e Pedro andou sobre as águas. Mas depois que Jesus foi crucificado e foi morto, Pedro fugiu, voltou à vida que era antes. Pedro voltou novamente para o mar. Eu não sei se diante das dificuldades você quer fazer isso nessa noite. Eu não sei se diante das dificuldades que você tem enfrentado, você quer desistir e voltar a fazer o que fazia antes. Quer voltar para o mundo novamente. Quer desistir. Não está sentindo as coisas fluírem. Não está sentindo que as coisas vão melhorar. Está sendo pessimista e achando que os cálculos que você fez deu tudo errado e Deus não estava no negócio e agora quer desistir, quer voltar às velhas práticas. Eu digo a você, meu irmão, não volte.
É do meio para diante, não é do meio para trás. Se você não mudar o descanso do alto, não irá acontecer. Precisamos mudar o nosso modo de pensar. Esse modo de pensar, de desistir, de voltar para trás, ele não é dos céus. Ele é da carne. Esse modo de pensar, de largar tudo, não é? Esse modo de pensar, de retroceder do lugar de partida, ele não é dos céus. Esse modo de pensar, ele não é de Deus. Esse modo de pensar, ele é do coração. Ele é do próprio entendimento. Nós não podemos retroceder. Nós temos que avançar. Avançar para o caminho, para o destino que o Senhor Jesus nos deu, até o dia de hoje. Se você não mudar, o descanso do alto não irá acontecer. Não tem como querer colher resultados diferentes se voltarmos a fazer as coisas que fazíamos antes. A palavra do Senhor diz que quando a pessoa ela é liberta de tudo aquilo que aprisionava ela, e ela volta a fazer as coisas que ela fazia antes, a opressão que ela recebia, o inimigo que oprimia aquela pessoa, quando ele retorna e vê a casa limpa e varrida, limpa e adornada, ele volta com mais 7. E o segundo estágio daquela pessoa é pior do que o primeiro. Por isso que muitas vezes a gente vê as pessoas que retrocederam, as pessoas que desistiram, as pessoas que voltaram a fazer as velhas práticas mundanas, as pessoas que voltaram para o pecado, que voltaram para o mundo. Às vezes a pessoa só bebia e fumava. Agora aquela pessoa está se prostituindo. Às vezes a pessoa nem bebia e nem fumava. Mas agora você viu aquela pessoa bebendo e fumando. E às vezes a gente não entende. Mas é bíblico. A Bíblia diz que o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Não tem como colher resultados se voltarmos a fazer as práticas que nós fazíamos antes. O caminho é seguir em diante com o nosso alvo, que é Cristo. Nosso alvo não é o mundo. A Bíblia diz que nós somos inimigos do mundo. O mundo não nos aceita, porque nós não somos dele. Nós somos de Cristo. Nós somos inimigos do mundo. Por isso que quando alguém do mundo vê a gente fazendo alguma coisa de errado, as pessoas querem logo apontar o dedo. As pessoas querem logo nos acusar. Porque elas não nos reconhecem como parte deles, do mundo. Eles não nos aceitam mais. A gente saiu do mundo e não tem mais volta para o mundo. Amém? Agora é seguir em frente para Cristo. É um caminho sem volta. Então, muitas vezes estamos confiando na força do nosso braço. E assim nós estamos quebrando a cabeça, tomando decisões muitas vezes precipitadas e nos frustrando com as nossas perdas. Talvez essa seja a causa do nosso cansaço. E se esse é o caso, nós precisamos mudar a partir de agora. Ainda dá tempo. Se nós estamos aqui nessa noite, se entrou alguém aqui com esse pensamento de querer retroceder, ainda dá tempo. Se você entrou por aquelas portas e você está ouvindo essa palavra, ainda dá tempo. Ainda dá tempo mudar a rota. Ainda dá tempo continuar seguindo os passos de Cristo, até nós nos encontrarmos com Ele, em nome de Jesus. Precisamos mudar o nosso modo de pensar. Muitas vezes nós estamos cansados por cumprir o nosso propósito. Às vezes você colocou um plano para seguir na sua vida, um plano de carreira. Isso não é errado, isso não é pecado. Mas às vezes queremos seguir só o nosso caminho. Queremos seguir só o nosso propósito. E eu quero dizer a você, o Senhor Jesus ele tem muito mais para fazer em nossas vidas do que o nosso próprio propósito. Amém?
Nosso plano, nosso propósito, ele é muito pequeno diante de Cristo, diante do que Cristo quer fazer na minha e na sua vida. Nossas ideias, nossos planos, nossos propósitos para a vida, para um conforto, para um descanso necessário com a família, isso é muito pequeno diante de Cristo. Cristo tem muito mais para mim e para você. Aleluia. Decida partir do descanso para a dependência, como Ele está orientando. Então, o nosso ponto de partida não é o nosso próprio entendimento. Nosso ponto de partida não é o nosso próprio propósito. Nosso ponto de partida é partir do descanso. É partir do descanso para a confiança. É partir do descanso para a dependência em Cristo. O nosso trabalho tem que ser em descansar no Senhor Jesus. Senhor, o meu trabalho é descansar em Ti. Tem até uma canção. Meu trabalho é descansar em Ti. Nós precisamos estar nesse ponto, no ponto de descanso. Não é descansando em berço esplêndido, não é? Ao som, não é isso. É descansando em Cristo. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que não trabalha, não come. Nós precisamos trabalhar, mas nós temos que ter a plena certeza e confiança no Senhor Jesus, que Ele será o provedor da nossa vida, da nossa casa. Aleluia. Precisamos aprender a descansar e confiar em Deus. E para concluir, vamos tentar de novo. Mateus, capítulo 11, 28, até o 30. Se você quiser me acompanhar, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus 11, 28 ao 30 diz assim: Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. É preciso chegar até Ele para receber descanso. É preciso chegar até Jesus para receber descanso. Pedro estava com medo, mas ele quis chegar até Cristo, mesmo que sobre as águas. Ele quis chegar até Cristo. Mesmo sobre a dificuldade, mesmo sobre as ondas e o vento contrário, mas Pedro quis chegar até Jesus. O nosso lugar de descanso é Cristo Jesus. É preciso aprender a ser manso e humilde com Ele, como relatou Mateus. Jesus disse: aprendam de mim. Eu sou manso e eu sou humilde. Jesus quer nos ensinar a ser humilde. Jesus quer nos ensinar a ser manso como Ele é. Nós vamos aprender com Ele no nosso dia a dia. Só assim encontraremos descanso. Se o fardo está pesado, troque o seu fardo com o fardo de Cristo. Ele disse: o meu jugo é leve, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, se o seu fardo está pesado, se você não está conseguindo carregar o seu próprio fardo, troque o seu fardo com o de Cristo. Faça essa oração nessa noite. Jesus Cristo, o meu fardo está muito pesado. E eu ouvi que a tua palavra diz que o teu fardo é leve. Vamos fazer uma troca. Eu te dou o meu fardo pesado e você me dá o seu fardo leve. Jesus quer carregar o nosso fardo pesado. Quem sabe não tem bagagem extra sobre nós. Quem sabe não tem bagagem extra demais sobre nossas vidas. Quem sabe você entrou por aquelas portas hoje, não aguentando mais o fardo que está carregando. Quem sabe você está reclamando, dizendo: Jesus, está pesado demais para mim, eu não aguento. Jesus, eu quero descanso. Jesus, me alivia
desse peso, dessa dor que está no meu coração. Jesus pode lhe dar descanso hoje, meu irmão. Jesus pode aliviar a sua bagagem hoje. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como tem passado as suas noites, mas Jesus, Ele pode aliviar a sua bagagem hoje. Abra mão de tudo isso. Diga a Cristo que você quer alívio nessa noite. Diga a Cristo que você quer descansar nele. Nós só encontraremos descanso em Jesus Cristo. Não adianta. O barco estava na metade do caminho e foi ali onde Pedro viveu o maior de seus milagres. Às vezes, falta bem pouquinho. O milagre está diante de nós. O milagre está a um passo. E às vezes você quer desistir. O milagre está a um passo. É só descer do barco para viver o milagre. O milagre está a um passo de distância. Pedro desceu do barco e pôde viver o milagre. Pedro não pensou em retornar com o barco e com os demais pescadores. Ele quis ir até Cristo. Mesmo num campo impossível. Mesmo num campo sobrenatural. Acima do normal para qualquer homem. Para mim e para você. Mesmo sem entender. Mas eu e você não precisa entender os milagres de Deus. A gente precisa viver. A gente precisa crer. Amém? Onde você parou? Onde você tem parado? Até onde chegou o seu barco? Até onde chegou a sua caminhada? Você que entrou aqui nessa noite, que pensou desse modo ou não, quando esse pensamento vier sobre a sua cabeça, para você que ainda não pensou em desistir, hoje você ouviu que não precisa retroceder. Hoje você ouviu que não precisa desistir. Hoje você ouviu que não precisa voltar atrás do caminho que você já caminhou. É daqui para frente. É daqui para Cristo. Não volte para trás. Prossiga adiante. Pise nas águas. Prossiga adiante. Se Jesus lhe deu uma ordem para você caminhar, é porque Ele vai estar com você. Se Jesus nos deu uma ordem para fazermos alguma coisa, devemos fazer, porque é ali que Ele vai estar conosco. É ali que vai vir a provisão dEle. É ali que nós poderemos descansar. Nós estamos a um passo de vivenciarmos milagres extraordinários. Estamos em um ano, segundo mês do ano, estamos no início de fevereiro, e eu não sei se você desde o ano passado vem passando por alguma luta, alguma dificuldade que tem tentado te paralisar no caminho que Cristo traçou para você. Mas 2024, eu quero dizer para mim e para você, nós viveremos milagres extraordinários. Eu quero profetizar um ano 2024 repleto da graça de Deus. Um 2024 repleto de portas abertas, na minha e na sua vida. Agora, quando chegarmos no milagre, agradeça a Deus. Nós podemos agradecer antes de viver, porque nós não precisamos ver para crer. Nós precisamos crer para viver. Jesus, quando foi multiplicar os pães, Jesus disse: Pai, graças te dou. Jesus não disse: Pai, multiplica os pães. Jesus não disse: Pai, olha a multidão que eu tenho para alimentar. Nada disso. Jesus deu graças ao Pai antes de multiplicar os pães. Jesus disse: Pai, graças eu te dou. E começou a repartir o pão. E naquele lugar era um caminho de pastagem. Naquele lugar era onde ele ordenou os discípulos mais uma vez para fazer filas de 50 e de 100. Está lá em Lucas 9.
Jesus ordenou todo aquele povo ali diante dele. Jesus nos ordenou hoje para estarmos nesse lugar. Talvez você nem quisesse vir para a casa do Pai hoje. Talvez você nem pensou, deu uma dor de cabeça em você, deu uma dor nas costas, um cansaço, um sono, e você pensou em não vir. Mas se você está aqui nessa noite, é porque essa palavra era para mim e para você. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Graça e paz. Vem me esconder, Senhor. Trovão e o mar seguindo vem. Sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está Segura em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão Trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que é Deus. Minha alma
trovão e o mar se erguendo vem. Sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei